Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Eu me chamo Jomara e você está aqui no Ateliê Baby Sementinha. Quero me desculpar pelo atraso desse vídeo. Eu tive alguns probleminhas. Até que enfim saiu esse vídeo. A peça de hoje é pensando no volta às aulas e também para te render um bom dinheiro agora no final de ano. É esse estojo aqui, eu chamo ele de estojo fashion. Ele abre aqui, com acabamento com viés. E ele também abre aqui com o botão tic-tac, certo? Essa peça aqui, eu te dou a opção de você fazer com o vivo ou não precisa do vivo para também fazer uma peça como essa, certo? Só tem um porém. Quando você for fazer com o tricoline, não estruture com a manta, nem a R1, nem a R2. Estruture com um TNT ou uma entretela, porque fica muito grosso, muita camada e vai te dar um trabalhão para você dar o acabamento na tua peça no final. Porque essa peça ela não precisa de muita estrutura, até porque a gente está fazendo numa máquina doméstica, você não tem muita dificuldade de fazer. O molde dessa peça já está disponível no grupo Cantinho Baby Sementinha, lá no Facebook. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que o vivo é opcional, você bota se você quiser. E você não vai precisar fazer nenhum pique no teu vivo, tá? Eu fiz de uma maneira que você pegue ele todinho e ele não fica mal acabado. Ao contrário daqui, que eu tenho que mostrar pra vocês também, esse aqui, ó. Esse aqui eu cortei demais, que foi a minha parte da frente. E deu esse pequeno problema aqui, ó. Ou seja, o vivo tá todo mastigado e eu cortei demais a minha parte da frente, certo? E então não deu pra dar um acabamento perfeito nessa peça. Mas essa parte de trás aqui, ó, eu fiz perfeitamente bem. Dessa maneira que eu tô te falando aqui, do arredondamento. Já te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curte, deixa teu joinha aqui. Então não deixa de comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo, você fez a peça. Se você fez a peça, por favor, não deixa de me marcar nas redes sociais, que eu vou gostar muito de ver. Inclusive de postar também no nosso grupo, lá no Facebook, Cantinho Baby Sementinha. Então, vamos lá? Primeiramente, você vai baixar o teu molde. No teu molde tem todas as medidas que você precisa para fazer essa peça. Aqui tem as medidas das outras partes e tem duas partes que são essas daqui, ó. Essas que eu fiz de tricoline. Essa aqui eu fiz de sintético verniz. Aqui eu utilizei manta, por isso eu coloco lá no molde manta, que é para você se lembrar e diferenciar. Procurar daqui pra cá 3 centímetros, no vídeo eu te mostro como. E aqui também eu coloquei 3 forros, não é 4 forros. Essa parte aqui, você vai precisar 2 vezes tecido, 2 vezes manta e 2 vezes forro, certo? No caso aqui eu tô utilizando como tecido principal nylon 600, então eu só vou colocar o forro. Vai também utilizar o zíper, certo? O zíper e um cursor. Forros. Aqui eu estou utilizando o bagum, certo? Então essa parte é desse molde aqui. Vou precisar da minha aba. Tecido, manta e forro. Aqui eu coloquei, como esse aqui é ele já é estruturado, sublimação, efeito sublimação. Nylon dublado com nylon 600. Então eu também não vou estruturar, eu vou utilizar aqui o bagum também como forro. Canal do zíper, que é essa parte aqui. Você vai precisar de, aqui eu estou utilizando o sintético couro martelado dourado. Você vai precisar de 2 partes, certo? Mais 2 forros. E também o zíper e um cursor. E também para a parte de baixo aqui, ó. Você vai precisar. Isso aqui eu tô utilizando também o sintético, mais o forro.
Você vai precisar de clipe também para te auxiliar, certo? Você vai precisar também de um par de botões tic-tac, para você colocar aqui, do viés, para dar acabamento por dentro, certo? Essa aqui eu não coloquei, mas nessa aqui eu vou colocar o vivo, certo? Você vai precisar de um pedaço de tecido. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando uma alça pronta, de número 3. Essa aqui é 100% poliéster, mas você pode estar utilizando um pedaço de tecido, uma faixinha de tecido, que a medida vai estar disponível também no molde. No momento que eu vou colocar, eu vou te explicar como que você pode fazer com a faixa, tá certo? Você vai iniciar com uma parte dessa aqui, ó. Tecido principal e o zíper. Então, você vai colocar frente do teu zíper com a frente do teu tecido principal. Vai passar uma costurinha aqui. Vai pegar a parte do forro, frente com frente. E vai passar outra costurinha aqui. E depois você vai rebater a tua peça. Ele vai ficar assim. Aí você vai fazer a costurinha aqui, certo? E depois você vai fazer uma costurinha aqui, unindo o tecido principal com o forro. Costurei, certo? Rebati essa costurinha. Vou refilar, tirar aqui os excessos do meu forro. E quando você for passar no zíper, você coloque rente a cremalheira do zíper, certo? E aí rebate para poder bater certinho com outro pedaço. E agora aqui, utilizando meu cortador circular, eu vou tirar 3 centímetros dessa ponta. Vou tirar 3 centímetros. Aqui, ó. Coloquei aqui 2 centímetros, mas na realidade não é 3 centímetros. Então, aqui eu vou tirar 3 centímetros e vou cortar esse aqui, certo? Tirei os 3 centímetros, certo? Essa parte daqui. E vou passar pra cá. Aí, aqui, vou passar uma costurinha aqui. E depois, eu vou rebater essa costura. Fiz a costurinha aqui. E agora, eu vou rebater essa costura. Mas, aqui embaixo, por trás, tem o zíper aqui. Eu não posso simplesmente rebater assim, dessa forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou assim, eu vou deixar essa pontinha aqui pro lado de lá. E eu vou apenas puxar essa de baixo pra cá, pra lá também. Então, assim, ó. Fazer dessa forma aqui. Porque eu não quero que nada empata aqui o meu cursor. Então, aqui que eu vou rebater a costura. Percebam que aqui, ó, aqui, utilizando o teu cortador de zíper, você vai colocar rente à cremalheira, certo? Rebati a costura, agora eu vou colocar meu cursor. Para colocar o cursor, eu abro um pouco aqui e costumo cortar aqui, ó, um pouquinho, triângulozinho aqui. Então, eu corto assim. Utilizo o de isqueiro, então eu faço assim. Só para não ficar desfiando. E aí, eu pego essa parte arredondada, coloco aqui, a parte onde eu não cortei. Então, essa parte arredondada é o que vai definir o fechamento. Ou seja, se eu colocar pro lado de cá, meu fechamento vai ser pro lado de cá. Então, por aqui que vai fechar. Então, a gente sempre fecha para o lado esquerdo, ok? Coloco aqui, ó, alinho. E encaixo essa partezinha aqui. Eu encaixo nesse buraquinho aqui, ó. Encaixo aqui. Onde tem essa parte. Ó, encaixou, aí eu seguro aqui e puxo, certo? Eu costumo colocar assim,
colocar uma vez, tiro e coloco novamente. A aba. Agora, eu vou pegar avesso da minha parte da aba, minha parte principal, com o avesso do meu forro. Vou passar uma costura aqui em toda a volta. Então, aqui eu fiz uma costurinha, certo? Em toda a volta. Agora, no teu molde, eu coloquei aqui, ó, meio da tua peça. Então, você vai pegar o meio da tua peça, vai fazer um pique. Do outro lado também, certo? E vai fazer o pique também. De um dos lados que você fez o pique, você vai fazer da seguinte forma. Você vai cortar aqui, ó. Mais ou menos aqui a metade da minha peça. Eu vou colocar um pouco mais pra baixo. Então, eu vou cortar assim, ó. Fazer um corte do lado de cá, ó. E vai ficar assim a aba da tua peça, ok? Você pode cortar mais ou cortar menos, aí vai a seu critério. Mas esse detalhe aqui da tua peça, ó, certo? E então agora nós vamos passar o viés aqui, o viés nessa pontinha. Eu costumo fazer com viés de gurgurão, esse que tem uma linhazinha aqui. Aí o que eu costumo fazer? Eu dobro e vinco a extensão que eu vou precisar para minha peça. Eu dobro ela todinha assim, ó. Alinho as partes daqui, ó, bem direitinho. Eu vou, aqui tá a pontinha que eu fiz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abraçar aqui, ó, certo? Assim. Vou segurar aqui, vou clipar. Quando chegar aqui, ó, aqui você vai fazer um canto mitrado, certo? Você vai fazer assim com o teu dedo e você vai fazer assim com os teus outros dedos, assim, ó. Daí ele já fica o canto mitrado, certo? E aí fica de um lado e de outro. E ó, atrás e aqui na frente. Vai ficar um canto mitrado. E aí eu vou clipar. Aqui eu vou tentar passar assim, ó, pra não dobrar. Aqui novamente você vai fazer o canto mitrado. Assim, ó. Ó, certo? Você vai clipar até aqui, certo? E aqui você vai cortar. Maneira que tem que pegar aqui a parte de trás também. Como tá por igual, olha, tá por igual, não vai ter perigo de costurar fora. Mas aí você costura um pouquinho mais pra dentro aqui pra pegar a parte de trás também, ok? Certo? A minha aba. E ela ficou assim. Antes de colocar a minha aba, eu vou colocar o meu forro daqui de baixo. Por quê? Porque quando eu abrir esse zíper, vai ter que ter um bolso aqui atrás, certo? Um bolso separado. Então, eu vou pegar a frente do meu forro com a frente do meu bolso, passar a costurinha em toda a volta, certo? Depois, pegar outro forro, vou colocar a frente com frente aqui, vou passar outra costura e vou rebater a costura. E depois vou passar uma costura de segurança em toda a volta. Para abrir esse bolso, a parte do meu forro vai ficar aqui de cima, ó, por aqui por dentro. E quando eu abrir o meu estojo, que vai ter o bolso aqui, a partinha da frente do meu forro vai estar aqui coberto. Porque se eu não botasse ele, ia ficar com a parte do forro do avesso, ok?
Então, aqui, ó, costurei, certo? O meu forro. E coloquei minha aba aqui, meio com meio, certo? E costurei. Agora eu vou deixar reservado e vou passar para o canal do zíper, que é esse aqui. Vou pegar a frente do meu zíper com a frente, vou posicionar ele aqui. E vou passar uma costura aqui, certo? Vou trocar meu calcador para o calcador de zíper. Vou deixar sobrando aqui para facilitar o meu cursor. E vou costurar. Costurei aqui frente com frente. Agora eu vou colocar o meu forro, colocar a frente aqui e vou passar outra costurinha aqui. Gente, aqui é a cremalheira do zíper, tá? Costurei, agora eu vou virar aqui, ó. E vou rebater essa costura bem aqui, ok? Só que antes eu vou preferir colocar a outra frente, certo? A outra frente aqui, ó. Em cima dessa outra parte aqui. Antes de rebater, porque eu vou ter que trocar a linha para uma linha clara aqui, certo? Eu tô com minha linha marrom. Frente com a minha outra parte do zíper, frente do zíper, fazer essa costurinha aqui. Aqui costurei. Agora eu vou pegar o meu outro forro, aqui ó, vai ser aqui que eu vou passar a minha outra costura do meu forro, aqui ó. Frente com frente. E é o lado do avesso da meu zíper, é onde eu vou passar a costura aqui. E depois eu vou rebater as duas, essa e essa. Uma dica aqui, ó, pra deixar bem rebatidinha a tua costura, eu costumo sempre utilizar o clips. Costumo sentar bem assim, ó, puxar pra cá todo, pra não correr o risco dele ficar do meu bagum, que é um forro, ele desliza, ele ir pra lá, então vai ficar empatando aqui o cursor na hora que eu for colocar. E aí fica seguro. Aqui não precisa de óleo, certo? Esse aqui ele não repuxa, então eu não preciso passar óleo pra passar na minha máquina, certo? Eu vou costurar aqui em cima sem problema nenhum. Aqui, rebati minha costura, agora eu vou colocar frente com frente. Eu vou passar uma costura aqui. Já coloquei também o meu cursor, certo? Ó, passei a costura. Agora eu vou pegar minha parte do forro, forro com forro, e vou fazer costura aqui também. Bati minha costura, certo? Aqui. Vou costurar aqui, ponta com ponta. E fazer uma costura aqui. A costurinha é de meio centímetro, mais ou menos, certo? Minha costurinha aqui, de meio centímetro. Vou rebater aqui essa costura. Rebati a costura aqui, certo? Agora eu vou virar pelo avesso aqui a peça. Vou procurar o meu meio. Costura com costura. Vou fazer um pique. Numa dessas costurinhas aqui, eu vou colocar o meu vivo, certo? É opcional, ok? Aqui eu tenho um pedaço de tecido de meu bagum, mais ou menos 5x4, mais ou menos, só para poder fazer a emenda do meu vivo. Percebam que eu utilizo muito o calcador de zíper, mas é porque eu não troquei, aí é opcional, tá? Você pode utilizar o calcador normal mesmo, para costurar esse tecido, certo? É porque eu não troquei. Mas agora, vou utilizar o de vivo, que é esse aqui, para minha máquina doméstica, certo? Assim. Então, eu vou encaixar aqui. Geralmente ele é enrolado assim. Aí, o que é que acontece? Eu vou colocar ele, essa parte que é enrolada, eu vou colocar ele pra baixo. E eu vou colocar ele aqui, no meio, ó, o meio. Vou colocar ele aqui e vou passar uma costura. Vou iniciar aumentando meu ponto. Aqui, ó. E aqui, esse de baixo aqui, eu vou colocar pro lado direito. Colocar em 5,5 mais ou menos. Por quê? Porque, ó, percebam aqui, ó. Quando eu coloco pra menos, eu coloco pro lado esquerdo. Quando eu coloco mais, coloco pro lado direito. Então, ó, 6,5 e maior ponto maior. E agora eu vou costurar. Por quê? Porque aqui ainda vai vir um viés. Vou deixar, quando vier o viés, aí eu vou colocar ele mais perto do meu espaguete,
Acho que dá um charminho a mais, a peça fica mais firme também, mas não é obrigado. Agora eu vou cortar aqui e vou encaixar aqui, ó. E vou colocar essa partezinha pra cá, ó. Aqui, ó, então eu costurei. E eu vou cortar aqui o excesso. Por que que eu não botei na frente e nas costas da minha peça? Porque eu ainda vou cortar, arredondar os cantos da minha peça. Por isso que eu botei no corpo. Vou passar o vivo também aqui. Aqui no meio, aqui, ó. Meio. Assim enrolado. Então, aqui, vou colocar aqui pra baixo. E vou passar a costura, da mesma forma do outro. Ok? Ao lado direito. E aí, eu inicio a minha peça com retrocesso. E vou segurando, não solto o meu dedo, ó. E vou indo, alinhando aqui. Daí eu pego e corto, e aí eu paro, coloco isso aqui pra cima e costuro. Antes de colocar o vivo, que eu esqueci, você vai colocar a sua alça. Mas você pode utilizar, como eu mencionei no início, você vai poder utilizar, pegar um pedaço de tecido, aí você vai, ó, esse aqui é meu avesso. Você vai pegar o pedaço e dobrar aqui. E outro pouquinho, certo? Como se fosse um viés. Só que na hora de você virar de novo, você não vai colocar aqui, deixar assim, não. Você vai colocar assim, ó. Certo? Você vai deixar assim. Por quê? Porque a tua costura vai ficar aqui em cima. Então, vai pegar esse daqui e esse daqui. Então, a costura vai ficar assim. E vou dar outra costura aqui também, pra ficar duas costuras. E assim vai ficar a tua alça. Ele é assim, esse é virado pra cá. Ou você pode colocar do lado de cá, ou você pode colocar do lado de cá. A minha peça aqui, eu coloquei pro lado de cá, ó. Tá vendo que o redondinho, ele tá fechando pro lado de cá, ó. Certo? Meu fechamento tá pro lado, ó. Pro lado esquerdo. Então, minha alça vai ficar aqui. Isso é antes do vivo, tá? Que eu esqueci. Tem que encaixar aqui. Certo? Eu vou dar 2 centímetros de costura daqui pra cá. E eu faço um retângulozinho. E aqui também. Tive que descosturar um pouco aqui pra colocar a alça por dentro. Aí eu coloquei aqui, ó. E eu vou costurar a alça. Você que vai determinar. Eu coloquei uma opção do tamanho. Mas essa aqui eu até cortei menor. Mas aí você vai determinar o tamanho que você vai querer da tua alça, certo? Aqui, aqui. Agora eu vou passar a costura de novo aqui. Pronto, aqui, costurei, certo? Agora nós vamos partir para a parte da frente. Daqui pra cá você vai fazer uma linha inclinada de 1 centímetro. E aí você vai encontrar o meio da tua peça e você vai fazer essa curvinha de 1 centímetro. E tanto de cima quanto de baixo. E ele fica assim, dessa forma, arredonda pra lá, minha alça pra cá. Vou colocar aqui, ó. Já encontrei o pique da minha peça, certo? Agora eu vou colocar aqui, ó. Frente da minha parte da frente com o meio, certo? Comece costurando todos os meios, de cima, de baixo, dos lados, e depois costura o resto. Pra dar certo, tua peça. E aí é a hora de passar o viés. Por isso, o mínimo de camada possível na tua peça. Por conta disso, ó. Porque aqui ainda tem o vivo e ainda tem um acabamento com o viés. E aí eu coloco aqui. Coloco o clipe.
Aqui, ó, na hora de colocar o viés, meu ponto tá no máximo. Mas aqui, aí eu vou colocar pra esquerda. No 5 tá bom, que vai pegar em cima da ponta do meu viés. Ele vai pegar aqui, ó, na ponta do meu viés. E tem que pegar de um lado e de outro, ok? Solta o clipe, segura aqui, ó. Por que que eu uso de gorgurão e não de boneon? Porque o boneon, ele não estica, certo? Então, tem muito porém aí. Eu fiz uma peça com viés de boneon, eu não gostei. Por quê? Porque ele começou a desfiar aqui, ó. Começou a fazer bolinha, a desfiar, e eu não gostei da peça, certo? Por isso que eu gosto muito desse de gorgurão. Porque a gente ajeita, modela ele bem direitinho e ele é rígido, é um pouco mais firme. E você vai tranquilamente modando, ó. Solta o clipe e aí puxa aqui assim, ó. E ele vem bem direitinho. Aqui é a emenda que eu fiz, o fole com o canal do zíper. E aí ele dá uma emperradinha, mas depois ele vai. Dá um pouquinho de trabalho essa peça, assim, apenas a parte do acabamento, por conta das camadas que tem na tua peça. Aqui, ó, sobrou um pouquinho, aí você refila. Eu botei de propósito assim, porque eu não sei a costura que você vai fazer, então eu deixei um pouquinho sobrando, certo? É melhor que sobre um pouco do que falte, ok? Quando chegar aqui, ó, eu dobro pra dentro aqui, ó, pra dentro. E encaixo ele aqui, passo a costura. E fica assim, ó. Coloquei de marrom porque eu não tinha mais a linha da mesma cor. Mas aí aqui, certo? E aqui ficou bem na pontinha. Vou fazer isso na minha outra ponta também. E desvirar a peça e vai estar pronta. E colocar o botão tic-tac. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Beijinhos no coração. Tchau, tchau!